Fala galera, beleza? Eu me chamo André, eu sou professor de Educação Física da Escola de Ensino Mário Mariano Martins, aqui em Fortaleza, no Ceará. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre jogo. Um dos grandes estudiosos sobre o tema é o pensador alemão Johann Huizinga. Para Huizinga, o jogo, o ato de jogar, é tão fundamental para o ser humano que viria até mesmo antes da cultura. Ou seja, o que ele está querendo dizer? É como se o jogo fosse uma característica inata, fizesse parte da natureza humana. Logicamente, depois que a gente nasce com a cultura, com a convivência, a gente aprende formas mais especializadas de jogar, mas a base do ato de jogar a gente já traz com a gente. O jogo pro Huizinga, então, é uma atividade fundamental que o ser humano pratica desde os primórdios. A gente percebe facilmente, inclusive, que o ato de jogar não é exclusividade dos seres humanos. Os animais jogam. Se você pegar um cachorro, se pegar uma bolinha, arremessar para um cachorro, ele vai lá, pega a bolinha, traz de volta para você, você arremessa de novo. É um jogo simples, poucas regras, mas é um jogo. Mas André, o que é jogo? É brincadeira, é esporte, é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Esse pensamento é muito comum, não tem problema pensar assim. Mas a gente da educação física tem a obrigação de olhar com um pouco mais de cuidado, tentar compreender o jogo de uma forma mais profunda, inclusive como é que ele pode influenciar a nossa sociedade. Mas vamos lá, é muito difícil a gente pensar uma definição fixa, rígida do que é jogo. Então a gente vai pensar algumas características que compõem o jogo. São 4 características. A primeira delas, o jogo é uma atividade livre, é uma atividade voluntária, participa quem quer, ninguém participa obrigado de um jogo. Inclusive, se tiver uma lógica de obrigatoriedade, perde um pouco da essência do jogo. A segunda característica é que o jogo busca o prazer. A lógica do jogo é voltada ao prazer. O jogo não tem uma utilidade específica, uma função específica, ele se volta apenas a uma lógica do prazer. Eu jogo porque me faz bem, porque eu me sinto bem jogando. Inclusive, a lógica da obrigatoriedade tira um pouco essa sensação de prazer, porque a gente não gosta de nada que seja obrigatório. A terceira característica, o jogo é fora da vida real, é fora da vida habitual, é fora do cotidiano. É como se o jogo pertencesse a uma realidade paralela. A gente abandona mais ou menos a realidade, os nossos problemas, as coisas que a gente está pensando e se joga diretamente no jogo. Isso é tão verdade que muitas vezes a gente procura o jogo para esquecer problemas que a gente pode estar vivendo na nossa vida. A última característica é que o jogo, essa realidade paralela, ela tem suas regras próprias. Mais importante, essas regras não são definidas por um ser superior, essas regras são definidas pelos jogadores. São os jogadores que conversam, que combinam, que acertam as regras. Essas regras do jogo, elas não são rígidas. Inclusive, os jogadores podem modificar essas regras se assim eles acharem que é necessário. Algumas regras dos jogos não são nem explícitas, né? Não são nem ditas. São regras implícitas. Por exemplo, num jogo de baralho que seja, que o objetivo é você descartar cartas e ficar sem nenhuma carta na mão, não precisa se dizer, todo mundo sabe que, por exemplo, eu não posso rasgar a carta, eu não posso comer uma carta, não posso esconder uma carta, enfim. Mas André, essas características elas são muito amplas, né? Quase tudo então dá para se encaixar como um jogo, qualquer coisa é um jogo, qualquer prática é um jogo. Olha, muito do que a gente faz, que a gente às vezes nem acha que é, na verdade é sim mesmo um jogo e não tem nenhum problema nisso. Até mesmo uma criança pegando folhas e jogando para cima pode ser encaixado como um jogo. Ela tá ali livre, ela tá ali porque ela quer, ela tá ali por prazer. Tem as regras próprias mesmo que ela combina com ela mesma de pegar muitas folhas, de tentar jogar o mais alto possível. É um jogo simples, um jogo simplório, mas é um jogo. André, peraí, mas isso aí não seria no caso de ser uma brincadeira? A gente não vai chamar isso de uma brincadeira? Existem estudiosos que fazem essa diferenciação, né, entre brincadeira e jogo. De forma geral, eles vão dizer, por exemplo, que a brincadeira não tem regras muito definidas, né, uma coisa meio caótica, geralmente é associada a bebês, a crianças pequenas. Enquanto o jogo já tem regras definidas, já tem regras acordadas entre os jogadores, é como se fosse uma coisa mais especializada. A minha posição pessoal, que diga-se de passagem, não estou dizendo que é a certa, é que eu não vejo muita utilidade em fazer essa diferenciação. É uma questão mais de nomenclatura, de termos. Eu, particularmente, gosto de chamar tudo de jogo. As brincadeiras também são jogos, né? São jogos mais simples, mas são jogos da mesma forma também. Tá, mas e o esporte, André? O esporte entra onde? O esporte é um jogo também? Com certeza, o esporte é um jogo, é um tipo de jogo, mas é um tipo específico de jogo. A gente pode dizer que o esporte é um jogo que foi institucionalizado, ou seja, ele foi transformado em uma instituição, em uma organização. E essa instituição, essa organização, ela tem uma regulamentação, tem regras que são construídas de forma muito séria, muito rígida. Isso tudo porque o esporte ele ganhou um outro patamar. Essa regulamentação séria e rígida, por exemplo, faz com que a gente não possa modificar as regras do esporte. Só quem modifica as regras do esporte são as organizações esportivas, as federações, as confederações, por aí vai. O esporte ele virou uma forma de trabalho, uma forma de meio de vida, então ele tem esse caráter de obrigatoriedade, que aí você tem contratos, aí você entra a lógica do dinheiro, que aí deturpa um pouquinho aquela lógica do prazer que a gente falou do jogo. Por quê? Porque quando eu sou
obrigado a fazer uma determinada prática, eu posso às vezes fazer essa prática sem querer fazer, sem vontade. Tá, André, beleza, você falou de todos os conceitos, de todas as diferenciações, deu para entender tudo, mas até agora eu não percebi por que a gente falar de jogo é importante, o que isso afeta a nossa vida, por exemplo. Vamos lá, a gente viu lá no começo que o jogo ele faz parte inclusive da nossa natureza humana, ele é quase uma prática inata nossa. A gente já vê um pouco essa dimensão lúdica, né, voltada ao jogo, voltada à busca do prazer pelo jogo. Mas para além disso, o jogo em si, o ato de jogar em si, desenvolve em nós, seres humanos, uma determinada qualidade que é muito importante, que é a criatividade. Então o jogo ele acaba sendo um exercício de criatividade. E é um exercício muito útil, porque eu tenho que criar as regras, eu tenho que criar o espaço, pensando naquela dimensão paralela do jogo, eu tenho que criar toda aquela dimensão, eu tenho que imaginar tudo aquilo. E aí pode estar o problema. Talvez nos dias de hoje a gente esteja perdendo essa capacidade criativa no que diz respeito ao jogo. Seja porque as crianças, os jovens estão mais voltados à TV, aos jogos eletrônicos de uma forma geral. Seja porque o esporte seja mais lembrado, mais visto, mais praticado. E o esporte já traz toda essa dimensão paralela desses jogos, os jogos, as regras, já tudo definido. Então a gente vai perdendo a prática, perdendo o gosto por criar jogos. E sim apenas se manter naquilo que já existe. O problema é que se a gente não exercita a criatividade ela vai definhando. Quanto menos criatividade eu exercito, menos criatividade eu vou ter. Consequentemente, mais dificuldade eu vou ter para resolver os problemas da vida. Vamos pensar nas nossas crianças, se elas não exercitam a criatividade, se elas não jogam, se elas não exercitam a imaginação. O que vai ser do nosso futuro enquanto humanidade? Bom, pessoal, acho que é isso. Se vocês conseguiram chegar aqui até o final, obrigado por essa moral. Valeu mesmo. Deixa um comentário aí no YouTube. Obrigadão demais. Beijo grande, até a próxima.